Aí vamos supor que você esteja num lugar que você não tem solda. Puxa vida, e agora o que eu vou fazer? Qual o recurso que eu posso utilizar? O que eu tenho que fazer quando não tenho solda e preciso entregar o meu trabalho? Um exemplo. Você está na praia e na praia não pode utilizar ácido. Você está no litoral trabalhando e lá não pode utilizar ácido porque você vai destruir a sua chapa por causa da maresia. Você tem que utilizar algum recurso para vedar a sua curva, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua furadeira com a sua ponteira de brocante ou rebitadeira. Eu vou autobrocar de um lado, tá? Para você ter um exemplo, e vou rebitar do outro para você ter um outro exemplo. Eu irei começar o processo de autobrocar essa peça aqui, certo? Então, você vai utilizar a sua ponteira Phillips, que eu mostrei no vídeo de ferramental, e prender a peça, no caso, apertar ela aqui. Parafuso autobrocante, também mostrei no vídeo de ferramental, encontra em qualquer casa de ferramenta. Simples assim, encaixou a peça. Aqui, deixa eu só mostrar para vocês, por dentro, não sei se a câmera consegue pegar, dentro da curva, consegue pegar lá, cameraman? Dentro da curva tem uma sobra desse condutor que está entrando dentro desse condutor. Por isso que eu falei que tem que ter uma sobra, 1,5 cm, para você ter esse respaldo de parafusação, tá ok? Aí você vem bem na beiradinha aqui, ó, com calma. Ok? Parafusada a peça, certo? E desse lado aqui, eu vou furar a peça e vou rebitar ela. Para você ter ideia de como fica rebitado. Tá aí a peça, rebitada de um lado, né? Rebite de um lado, parafuso autobrocante do outro. Peça firme, fixa, pronto. Aí você tem que continuar o seu grau, sua curva de condutor, né? Dando continuidade à nossa execução de braço de condutor, de curva de condutor, você pega a sua peça maior, pega o gabarito, encaixa assim, lembrando que a cravação sempre nas costas, sempre escondida, certo? Centraliza a peça para que ela fique certinha, a sua curva de condutor fique certinha, aqui, caneta, deixa eu centralizar a peça, para a curva ficar reta e perfeita. Aqui, vamos assim, aí você vem e entra com o riscador, com a caneta. Entra com a tesoura no corte total. Você vai cortar o total dessa peça. Corta o risco que você fez. A curva ficou mais ou menos assim. Ok? Olha lá. Dá uma conferidinha nesse caso. Parece que ela ficou um pouco mais aberta aqui. Então vamos acertar esse corte aqui.
ficou redonda certinho. Pega a curva que você já fez, coloca o seu gabarito aqui em cima e você centraliza o corte para arredondar a parte das costas da sua curva, certo? Utiliza o seu riscador, vem aqui, riscou e riscou. Essa parte da curva, você vai fazer o mesmo processo daquela parte anterior, da primeira curva, dessa parte aqui, que eu cortei um pouco menos, né? Eu não cortei o total, eu deixei uma sobra, olha só. Ó, eu deixei uma sobra. Eu dei início ao corte, mas deixo uma sobra, para que eu possa fazer a cravação da peça. Aí eu encaixo a peça, encaixei ela aqui, olha só, encaixo ela aqui, e você vai utilizar, você tem que fazer com que ela fique reta, tanto no prumo, quanto no nível. Reta que eu falo, essa parte, ela tem que ficar reta, com essa reta aqui, certo? Então você vai... Costa, vamos supor que você esteja na obra e você vai encaixar essa curva na calha, encaixar essa parte na parede, e assim você vai fazer os seus cortes de parâmetros, né? Você vai fazer o seu corte de... Você vai cortar referente àquilo que o parâmetro que a parede e a calha te der, para que fique reto. No meu caso aqui, eu estou indo meio que no susto aqui, vamos colocar assim, certo? Então lá, deixa eu ver como está aqui e aqui. Sempre cravação, cravação, tá? E eu vou, encaixou aqui, eu venho e risco aqui dentro. Simples assim. Encaixou, tá lá. Primeiro risco pronto. Primeiro risco pronto. Deixo passando, vou entrar com a tesoura, mas deixo passando 7 milímetros, tá? Ó. Isso até chegar aqui embaixo. Feito esse primeiro corte, eu vou encaixar novamente para mim poder ter o parâmetro do corte de baixo da curva. O parâmetro de cima eu já tenho, eu preciso do parâmetro de baixo, certo? Para isso eu tenho que encaixar novamente, conferir o grau, conferir prumo, conferir nível. E aí, partes encostadas, partes encaixadas. Confere para ver se ela está bem certinha. Não consigo enxergar total, mas parece que está legal. Eu venho aqui embaixo, risco da metade, tá? A metade aqui, ó. Lá. Risquei. Olha como ficou. O risco ficou assim. Passando essa parte aqui. Toda. Você pratica o mesmo tipo de corte que você praticou na curva de cima. Você deixa passando 1,5 centímetros e entra com a tesoura para você ter o encaixe de chaveta, tá? Aí você pega, começa cortando pelo centro. Aqui, aqui e assim por diante. Até chegar aqui mais ou menos, no meio da peça. Certo? Aí aqui, aqui, aqui e aqui. Vem com o alicate e dá grau. Ó, para que a peça encaixe. E dê o grau da chaveta para encaixar na peça de cima. Aí você vai fazer os cortes menores. Vou fazer um risco de parâmetro para mostrar para vocês.
parte daqui, ó, no meio da peça, ao outro meio de peça, certo? E aí começa os cortes. Pronto. Feitos os dois cortes, feitas as duas partes que ficaram assim, né? Você vem e encaixa. Aí. Encaixou. Antes de fechar a curva, você confere para ver se ela está aprumada, nesse sentido, ver se ela está nivelada, se ela está reta, se ela não está torta, sabe? O condutor redondo, ele te dá uma pequena fuga para que você consiga corrigir as imperfeições na hora de executar ela. Tipo, às vezes você deixou ela um pouco torta, a curva que você fez ficou um pouco torta, o braço ficou um pouco torto, você consegue mobilizar ele por ser redondo, tá? Tem esse artifício. Certo? Então, ficou mais ou menos assim a nossa curva. Ela ficou reta. Deixa eu olhar de frente. Ah, perfeito. Ficou nivelada, certo? Ela está reta aqui, ficou reta aqui. Ela está um pouquinho, deixa eu ajustar ela, para ficar um pouco mais alinhado. Agora sim. Ficou assim.